Deixa eu falar uma coisa com você, muito importante. Nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Isso significa o quê, pastor? Que eu tenho que prestar atenção naquilo que eu penso. Por quê, pastor? Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É bastante conhecido entre nós, mas é bom relembrar, ó. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Irmão, tem pessoas que elas tomam certas decisões, por quê? Porque elas pararam e analisaram antes. E às vezes o pensamento que veio foi um pensamento ruim, e a pessoa tomou a decisão de tirar a própria vida, por causa de um pensamento ruim. Ela começa a pensar que ela não tem importância, ela começa a pensar que ela não tem valor, ela começa a pensar que ninguém gosta dela. Daqui a pouco ela está pensando que o próprio Deus não gosta dela, porque ela está passando por um momento difícil, porque ela está enfrentando uma dificuldade, e aquele negócio, ela toma uma decisão devido àquele pensamento que ela está tendo. E muitas vezes esse pensamento ele vem do adversário, ele vem do diabo. Alguém um outro dia comentou comigo: pastor, eu pensei que o diabo não podia saber que nós estamos pensando. Mas se foi ele que colocou o pensamento, ele sabe o que você está pensando. A Bíblia fala sobre os dardos inflamáveis de Satanás. Significa o quê? Dardo é algo que você joga à distância. Porque muitas vezes você é aquela pessoa que está andando de acordo com o que a palavra diz. Mas não é porque eu estou andando de acordo com o que a palavra diz, que eu não vou enfrentar algumas situações adversas, que eu não vou enfrentar algumas situações ruins. Pode acontecer. Não significa agora que Deus não está mais comigo, não significa agora que Deus não se importa comigo. Tira isso da sua cabeça. Talvez alguém ao seu lado não está dando o devido valor que você merece, mas não significa que Deus não se importa com você. Ele não falou por um acaso: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou e ele é verdadeiro. Olha lá, Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. O escudo da fé, a confiança na palavra. A confiança na palavra é tua proteção e o teu escudo. Não importa o que você está passando, não importa o que estão declarando, o que estão dizendo, você tem que pegar a palavra e confiar nela. Ela é o escudo para você se livrar, para você se proteger dos dardos inflamáveis do diabo. Você está comprando, e você sabe o que é uma coisa inflamável, né? É aquela coisa que rapidamente se incendeia. Se você, desculpe o popular aqui, se você der bobeira, o diabo ele joga lá uma seta, ele joga lá um dardo dele, e aquele incendeia o teu coração, incendeia a tua vida rapidamente. Para que isso não aconteça, eu tenho que me agarrar à palavra, por mais que eu esteja ouvindo de alguém. Às vezes você ouve de alguém que você ama. Você não presta, você não vale nada, eu preferia não ter te conhecido, né? Às vezes ouve da mãe: eu gostaria que você não tivesse nascido. Eu estava vendo um outro dia, um ator mundialmente famoso, Sylvester Stallone. Ele fez um filme aqui no Brasil, ficou vários, né? Mas um foi bastante conhecido, que foi Rambo. E eu estava vendo um testemunho dele, e ele dizendo que a mãe falava para ele: olha, você só está vivo porque eu não consegui te enforcar. Olha que coisa triste de ouvir de uma mãe. Ela falou: você só está vivo porque quando eu pulei da escada, eu não consegui te matar. Olha que coisa dura para uma criança ouvir, né? Se tornou uma estrela mundial, mas foi algo que o machucou, foi algo que ele carregou com ele por um tempo, mas não o destruiu. Agora, irmão, preste atenção, você pertence a Cristo, eu pertenço a Cristo.
Vai vir sempre uma situação ou outra, uma dificuldade ou outra, uma crítica ou outra. Você tem que ouvir coisas, às vezes, que se você não se agarrar na palavra, porque a verdade é a palavra. A verdade não é aquilo que estão dizendo de você. A verdade não é a situação que você está vivendo. A verdade é a palavra. Então eu tenho que me agarrar, preste atenção nisso, ó. Tomando sobretudo o escudo, a fé, a confiança na palavra é o teu escudo. O escudo é uma arma, pastor, é uma arma de proteção. Como a espada é uma arma de ataque, o escudo é uma arma para se proteger dos ataques do inimigo. Tem que se agarrar àquilo que Deus falou para você. Não é aquilo que alguém fala para você, não é aquilo que surge no teu pensamento. Porque às vezes alguém fala algo para você, você começa a acreditar. Você começa a acreditar que você não tem importância. Você começa a acreditar que você não tem valor e começa a se depreciar. Não, claro que você tem importância, claro que você tem valor. Essa é a verdade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço por mim, por você. E o preço que foi pago não foi ouro, não foi prata, não foi nada corruptível. O preço que foi pago foi o sangue dele. Foi um alto valor. Não se paga um alto valor por algo que não tem valor, por algo que não tem importância. Você tem importância, você tem valor. Então cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com que alguém fale e você acredite naquilo que alguém fala. Não, você não tem que acreditar naquilo que alguém fala. Você tem que acreditar na palavra. Então confia nela, porque ela é a tua proteção. Ela é o escudo que você precisa para se livrar dos dardos inflamáveis do diabo, porque ele vai jogar. Ele vai jogar. Desculpe a minha maneira de falar. Ele vai tentar te jogar para baixo. Ele vai tentar te jogar para baixo. Às vezes você já levanta pensando coisa ruim. Às vezes você já levanta pensando que você não importa, e você não tem valor. Cuidado com esse pensamento. Ele não vem de Deus. Ele não vem de Deus. Não dê atenção às palavras negativas que alguém diz em relação a você, que alguém fala para você. Não dê importância. Por quantas vezes eu ouvi coisas, eu ouvi palavras, e às vezes a gente ouve até hoje. E aí o que você não pode permitir que essas palavras te assombrem. Que você não pode permitir que essas palavras te definam, porque na verdade a única palavra que você tem que guardar com você é de Deus, porque é a única que é verdade. Está compreendendo, sim ou não? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi, presta atenção, com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Segue. Mas com o precioso sangue de Cristo, como que um cordeiro imaculado e incontaminado. Vamos para a linguagem de hoje, desde o 1:18. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi coisa que se perde o seu valor, como o ouro ou a prata, porque a prata perde o seu valor, o ouro perde o seu valor. Quer dizer, esse preço não foi como algo que se perde, não. Né? Eu não sei quanto que custa a grama de ouro hoje, mas eu me lembro que quando eu gostava de olhar para ouro, eu lembro que a grama era R$50. Hoje deve estar uns 300 e pouco, se não tiver mais. Por quê, pastor? Porque valoriza e perde o valor. A prata, então, é a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque tudo nesse mundo valoriza e perde o valor. Agora, nós não fomos comprados com coisas que valorizam e perdem o valor. Olha só o versículo 19. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeitos e sem mancha, puro, sem defeito e sem mancha, nunca pecou, nunca se contaminou, nunca disse uma mentira.
um cordeiro completamente puro foi entregue por você. Como é que você não vale nada? Como é que você não tem importância? Como é que você vai acreditar quando alguém chega para você, era melhor que você não tivesse nascido? Como você vai acreditar nisso? Como você vai acreditar que você não tem valor, sendo que na verdade um alto preço foi pago por você? Então, tome cuidado com os seus pensamentos. Tem pessoa que não fez uma faculdade porque o diabo colocou na cabeça dela que ela não tem capacidade. Quem falou para você que você não tem? Mentiram para você. E você acreditou. Irmão, coloca no teu coração uma coisa que eu vou te dizer. O que um homem faz, o outro consegue fazer também. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Por quê, pastor? Porque quem nos capacita é o Todo-Poderoso dos céus. A nossa capacidade vem de Deus. E se Ele capacitou você para tirar um doutorado, Ele capacita a mim para tirar um doutorado também. Se Ele capacitou a mim para pregar o Evangelho, Ele capacita você para pregar o Evangelho também. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é inferior a ninguém. Nós somos feitos da mesma matéria. Nós somos feitos da mesma matéria. Nós somos feitos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Irmãos, foi do material chamado Deus Todo-Poderoso que nós fomos feitos. Nós temos uma fração do Senhor dos céus. Fomos feitos à imagem e à semelhança dEle. Então como que você não tem importância? Como que alguém é melhor do que você? Porque está andando num carro melhor? Porque está usando uma roupa que disseram que é melhor porque uma marca alcançou sucesso? Quem foi que falou para você? Quem foi que falou para você? Olha lá, colocaram até o valor do ouro lá, está 539,95 a grama. Quando eu olhava para ouro, custava R$50 a grama. Você vê como mudou. Mas daqui a pouco aumenta. Quem acompanha a Bolsa de Valores sabe que uma hora está 5,39, daqui a pouco está 539, daqui a pouco está 520, daqui a pouco está 535, vai variando. Como o dólar, vai variando. Volta lá em Provérbios, preste atenção nisso aqui. Leia comigo e guarde, grave no seu coração. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado. Tem pessoas que o diabo já fez uma obra na mente dela. Destrói essa obra, meu irmão. Repreende essa mal. Diga, diabo, vai embora com essa obra da minha mente. Você que todo dia de manhã que eu acordo, você vem com esse pensamento negativo. Você vem com esse sentimento ruim. Eu te repreendo, eu te proíbo. Não volte mais à minha vida em nome de Jesus. Você está compreendendo? Tome cuidado com o teu pensamento. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, presta atenção nisso, é dirigida pelos seus pensamentos. Irmão, eu me lembro de um caso que aconteceu com um pastor da nossa igreja, e ele estava tomando conta da igreja. Aí chegou alguém, não era dia de culto, a igreja estava ali aberta, ele chegou esse alguém, ele só estava tomando conta da igreja, chegou esse alguém, falou, oi, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ele falou, a que hora que é o culto? Ele falou, hoje nós não temos culto. Ah, tá bom, vou embora. Ele falou, não, vai embora não, vem cá, vamos conversar. No que você posso te ajudar? O que é que está acontecendo? O rapaz tinha recebido uma notícia. Ele tinha recebido uma notícia que naquela época poderia ser uma sentença de morte. Hoje não é mais. A medicina evoluiu, graças a Deus, mas naquela época, ouvir que você tinha AIDS era uma sentença de morte. Então o cidadão, qual era a ideia dele? Vou à igreja. Chegou lá na igreja, hoje não é dia de culto. O que ele pensou na hora? Ele declarando isso depois. O que ele pensou na hora? Nem Deus quer saber de mim. Então a melhor coisa que eu tenho que fazer é me matar mesmo. E ele estava saindo dali para se matar. Mas, todavia, essa pessoa foi usada por Deus, falou, não vai embora não, vamos aqui, vamos conversar. E foi conversar com ele. Ele abriu o coração, a oração foi feita, manifestou um espírito da morte, mandou embora, e o rapaz se entregou para Jesus. Então, toma cuidado com os pensamentos, porque muitos dos pensamentos que a pessoa tem, estou falando de pensamento ruim, vem do diabo. E às vezes até um pensamento bom. Aparentemente bom, mas vai levar e vai conduzir a pessoa a uma determinada destruição, tentação. Cuidado. Então observe,
tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então o que eu tenho que fazer, pastor? O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, pastor? Filipenses 4:8, preste atenção nisso. Por último, ele deu várias instruções, agora ele vinha no final das instruções que ele estava dando. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira. Acorda, deixa Deus te abençoar. A palavra de Deus é verdadeira. Digno, correto, puro e agradável e decente. Irmão, encha sua mente de pensamentos bons. Tem pessoa que vive para baixo, acorda pensando que é ruim, almoça pensando que é ruim, toma café da tarde pensando que é ruim, janta, dorme pensando que é ruim. É uma pessoa infeliz, mas ela está trazendo a infelicidade para ela, porque ela permite que a mente dela fique povoada por maus pensamentos. Por maus pensamentos. Quando eu era garoto, você passava perto de uma banca de jornal, né? O pessoal falava que tinha aquele jornal que você espremia ele e saía sangue. Por quê? Porque era só notícia ruim. Era só notícia ruim. E aí, pastor, eu não catava aquilo para ler de jeito nenhum. Não catava aquilo para ler de jeito nenhum. Hoje, tem alguns telejornais que, pelo amor de Deus, é só coisa ruim. É óbvio que eu não posso ser uma pessoa alienada. Não posso ser uma pessoa alienada. Mas, irmão, ficar me enchendo de informações ruins o tempo todo vai me fazer uma pessoa infeliz. A Bíblia está mostrando que eu tenho que fazer o oposto. Eu lembro quando a Covid-19, né, estava aí bombando em alta. Infelizmente, muitas pessoas morrendo, infelizmente, mas teve pessoa que não morreu de Covid. Ela morreu por causa do medo. O marido da minha filha, ele emagreceu quantos quilos? 15 quilos. Ele já é magro. Se eu emagrecesse 15 quilos, eu não ia achar ruim, não. Né? Mas para ele não dava. 15 quilos levou ele a estar num estado que ele estava debilitado. Ele estava quase morrendo de inanição. Por quê? Porque ele tinha medo de pegar Covid. Vivia apavorado. Mas por que ele vivia apavorado? Ficava bebendo daqueles telejornais o tempo todo. E teve uma emissora, que eu nem vou falar o nome dela, que ficava o tempo todo, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. E as pessoas ficavam naquilo ali, e aquilo apavorava as pessoas. E muitas pessoas morreram mesmo, e não foi de Covid, morreram por causa do medo. Pararam de se alimentar, não saíam de casa, tinham medo de sair de casa, não punham a cara na porta. Tem pessoas que estão assim até hoje. Outro dia uma senhora veio trazer um presente para mim. Ela veio trazer um presente para mim. E eu falei, mas eu não vejo só na igreja. Ela falou, eu tenho medo de sair de casa, pastor, por causa da Covid. A Covid já acabou há muito tempo, mas ainda está lá o trauma. Mas por quê? Porque as pessoas ficaram se enchendo disso. Irmão, se enche de coisa alegre, irmão. Às vezes até alguém da minha família me convida para assistir um filme. Ô pai, ô bem, vamos assistir? Falei, eu não. Vou assistir filme de terror? Está brincando comigo? E aí o cidadão cata uma serra. Mas você está doido, irmão? Se eu for assistir, eu vou assistir algo para me relaxar. Se eu for assistir, eu vou assistir algo para me divertir. Vou assistir algo e ficar lá. Está de brincadeira comigo? Eu, hein? Falo com a minha esposa, eu não sei como é que ela consegue, irmão. De vez em quando ela pega um filme para assistir que a pessoa está morrendo disso, está morrendo daqui, está morrendo daquilo outro. Falei, eu vou assistir um negócio desse? Se eu for assistir algo, eu vou ficar dando risada, para me divertir. Afinal de contas, qual é a ideia? Não é entretenimento?
Não é isso? Não é interter? Como é que eu vou interter um negócio de... Nossa! Não, inclusive é antibíblico. Eu estava explicando sexta-feira. Irmão, você acredita que se você entrar no YouTube agora e pegar uma mensagem minha, uma oração minha, na tua casa, você acredita que vai te abençoar? Sim ou não? Então, irmão, se você assistir, Deus vai entrar na tua vida dessa maneira. Se você assistir algo ruim, o diabo pode entrar na tua vida daquela maneira também. Então tem que prestar atenção no que ouve, tem que prestar atenção no que assiste. É lógico que eu não vou dar uma de doido, fanático, mas eu tenho que analisar. Por quê, pastor? Porque, irmão, tem coisa que eu não devo absorver. Eu estava explicando hoje de manhã que tem demônio que entra por aquilo que nós vimos, tem demônio que entra por aquilo que estamos ouvindo. Está compreendendo? Então tem que prestar atenção. Alguns dias atrás, que eu digo 2, 3 meses atrás, uma amiga minha, eu não vou contar o testemunho não dela não, depois ela vai contar. Uma amiga minha recebeu uma notícia. Ela sentiu um caroço no seio e esse caroço começou a doer. Ela correu para o médico, fez exame, o médico mandou ela procurar um oncologista. Ela falou para mim assim: pastor, normalmente eu não fico escutando muito o que as pessoas falam, mas naquele dia eu escutei tudo. Tudo que se falava, eu falei para ela, o diabo precisava entrar. E ele fica usando pessoas para poder falar coisas que vai te derrubar emocionalmente, que vai te derrubar mentalmente, para ele poder encontrar fragilidade para entrar. Então você tem que tomar cuidado. E aí, pastor, ela lutou e venceu. Depois ela dá o testemunho, ela lutou e venceu. Mas você tem que tomar cuidado, porque o diabo, ele monta estratégias, e ele entra pelo pensamento, mas esse pensamento surgiu por um dardo que ele jogou, por uma situação que ocorreu, por algo que alguém falou. Você está compreendendo? Às vezes por um filme. Eu conheci um garoto que ele tinha pavor de Avatar, porque ele assistiu um filme de Avatar e um demônio entrou nele, do medo. Então ele tinha pavor. Então nós temos que tomar cuidado. Presta atenção em Filipenses 4:8, ó. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Como é que pode ser bom, irmão? Um negócio dele da pessoa está lá, o que foi? Está morrendo, e está cortando a cabeça. Como é que pode ser bom uma coisa dessa? Ai, pastor, eu gosto. Você tem problema? Você tem problema. Eu preciso conversar com você. Depois você me procura depois da reunião. Não é possível. Como é que você pode gostar? O cara arrancando a mão do outro. Aí o cara vem, enfia a mão e arranca o coração do outro. Como é que você pode gostar de uma coisa dessa? Tem problema. Por último, meu irmão, encha a mente de vocês com tudo que é bom. Merece elogios. Preste atenção nisto. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Depende de você ser feliz ou não. Você pode pensar no que é bom, ou pode pensar em algo que fica te deprimindo. Depende de você. E aí, pastor, só que você tem que entender que o que você pensa é o que a Bíblia acabou de nos mostrar. Vai acabar dirigindo, direcionando a tua vida, ou para o sucesso ou para o fracasso, meu irmão. Ou para o sucesso ou para a derrota. Ou para a alegria ou para a tristeza. Você está compreendendo? Repito, quantas pessoas que elas acabam se enchendo de coisas ruins e acabam tomando uma decisão de tirar a própria vida. Ficam depressivas, angustiadas, amarguradas. Aí o diabo vem, só fala assim: melhor coisa que você tem para fazer é se matar. Aí a pessoa,
eu acho que é isso mesmo. Aí ele vem, ninguém se importa com você, ninguém liga para mim. Aí justamente naquela hora o teu marido vem e fala: ó, cadê a toalha? Ah, esqueci. Poxa vida, hein? Faz nada direito também, hein? Cuidado, marido. Você não sabe o que a pessoa está passando. Muitas vezes está do teu lado e você não sabe o que ela está passando. Não sabe, porque você só está preocupado com o Palmeiras, você só está preocupado com o Corinthians, você é egoísta, só está preocupado com você, você não está nem vendo o que ela está passando. Aí ela, eu não sirvo para nada mesmo. E o diabo fala: não serve, se mata. Vou tirar, não aguento mais. E vai lá e faz o que não devia fazer. Então não deixa o mal tocar em você. Lembra? Foi para a liberdade. Lembra? Que de fato, lembra? Cristo te libertou. Deus te libertou para você andar livre. Está onde, pastor? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos realmente... Você é realmente livre? Ou você está preso pela tristeza? Ou você está preso pela miséria? Ou você é escravo do medo? Medo é um demônio, é um espírito. Irmão, eu vou falar para você, eu já vi esse demônio, é um demônio. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, é um espírito. Eu me lembro que eu fui pastor, já contei essa história para vocês, fui pastor na cidade de Jales, no interior de São Paulo, fica mais ou menos 140 quilômetros de São José do Rio Preto, daqui em São José do Rio Preto são 430, então você coloca aí 570 quilômetros de distância. E eu lembro que numa certa ocasião, olha lá, segunda carta a Timóteo 1,7, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, ou seja, Ele não nos deu espírito de medo, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor, e nos torna... É bem diferente uma pessoa prudente de uma pessoa medrosa. Uma pessoa prudente é uma pessoa consciente do perigo. Ela é uma pessoa prudente, ela não age por prudência, não é por causa de medo, ela é prudente. Está compreendendo? E eu me lembro que tinha uma senhora que não falhava na igreja. Tem aquela pessoa que é fiel. Ela é fiel, ela não falhava na igreja, né? E eu lembro que um dia à noite eu olhei e não vi ela. Meu coração gelou. Por que ele gelou? Porque eu percebi que tinha algo ruim acontecendo. Algo ruim, algo que não era bom. Aí, terminando o culto, chega alguém na porta da igreja e fala alguma coisa com o obreiro. E o obreiro entra correndo. Entrou correndo, eu já tive certeza que era algo ruim. Aí ele vem falar para mim: pastor, o senhor sabe a irmã fulana? Eu falei: sei, morreu? Ela falou: não, pastor, o marido dela morreu. Pediu para o senhor passar lá. Eu falei: posso. Aí eu acabei de fazer as coisas ali, pedi para um obreiro me levar. Eu lembro até o nome do obreiro, o seu Miguel. Parecia até com ele, fisicamente, só que tinha bigode. Aí o seu Miguel foi me levar. Aí chegou lá, irmão, nossa, que clima, vela para todo lado, aquele cheiro horrível daquelas plantas que fica mais fedida ainda, sabe? Aquele monte de coisa, e gente chorando e tal. E pensa num defunto feio, irmão. Cidadão com uma mão desse tamanho, cruzada assim, nariz desse tamanho, cheio de algodão, aquele clima horrível, e me deu uma sensação ruim, mas muito ruim. Aí, por causa das pessoas que estavam ali, eu fiz uma oração, dei uma palavra, tal, e fui embora. Quando eu estou saindo, uma pessoa veio: pastor, o senhor está por aqui? Eu falei: eu vim fazer o velório aqui. Pastor, preciso falar para o senhor, uma tragédia, contou uma coisa mais ruim ainda. Eu estou falando, o diabo envia. Cuidado. Irmão, hoje, uma pessoa começa a falar besteira perto de mim, eu não falo nada, levanto e saio. E se é algum amigo que eu estou conversando, eu já corto o papo. Não quero ouvir, não. Não me interessa ouvir, não. Por quê, pastor? Eu sei que o diabo entra pelo que você vê e pelo que você escuta. E aí, o que acontece? Aquela sensação piorou. Fui para casa, chego lá, minha esposa está em casa, tudo bem, as crianças estão dormindo. Falei: tá.
vamos assistir aqui um pouco de televisão? Ela falou, não, eu estou cansado. Eu falei, mas vamos assistir. Ela, não, eu estava com medo de ir deitar. Olha que coisa séria, evolui rápido, dardo inflamável, evolui rápido, estava com medo de deitar. Aí então, ela falou, estou cansado. Eu falei, então vamos dormir então. Eu falei, mas só que deixa a luz acesa por causa das crianças. As crianças estão dormindo. Eu falei, deixa a luz do corredor acesa por causa das crianças, porque eu estava com medo de dormir no escuro. No outro dia, chamei ela para ir tomar banho comigo. Por quê? Porque eu estava com medo de entrar no banheiro sozinho. Evolui rápido. Eu tinha que viajar. Aí fui viajar, fiquei com medo de ficar sozinho no carro. Aí chamei o seu Miguel para ir comigo. Aí, estou dirigindo na rodovia, olhei para o seu Miguel, fiquei com medo do seu Miguel. Você está rindo porque não foi você. Irmão, evoluiu rápido. Uma semana, a coisa estava insuportável. Insuportável. Estava apavorado. Não conseguia fazer mais nada sozinho. Medo. Mas medo, pavor. Era um domingo à tarde. Eu tinha feito o culto de manhã numa cidade chamada Santa Fé do Sul. E agora eu saio dali para uma cidade chamada Iturama, Minas Gerais. 90 quilômetros de Jales. Reunião da tarde. E eu preguei e eu comecei a oração. E eu comecei a orar em nome de Jesus, demônio. De repente eu falei assim, espírito do medo, eu te repreendo agora, eu te amarro agora. O poder de Deus vai te queimar agora. O mundo espiritual se abriu para mim, eu vi. Não estava dentro de mim, mas estava assim, ó, próximo. Se eu fosse falar em metragem para você, estava meio metro. E eu vi ele sair correndo apavorado. E aquela coisa foi junto embora. E eu entendi que era um demônio. Por que a pressão estava aumentando? Ele começou a distância. Porque medo é falta de confiança na palavra de Deus. O escudo que me protege é a confiança, é a fé. Está compreendendo, sim ou não? Ele tinha arrancado aquele escudo da minha mão. Por quê? Porque a minha confiança já estava abalada. A confiança já estava abalada. E ele estava se aproximando. Não estava dentro, mas ia entrar. Ia entrar. E se entrasse, pastor, ia me destruir. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com aquilo que você coloca os olhos. A Bíblia diz que eu não devo colocar os meus olhos sobre aquilo que é imundo. Cuidado. Por quê, pastor? Porque se ele consegue entrar na minha mente, ele vem para o meu coração e ele destrói a minha vida. Então a confiança na palavra é fundamental. Por quê? Porque a fé é o escudo que eu preciso para me proteger dos dardos inflamáveis, dos ataques de Satanás. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então, mais uma vez eu digo para você, cuidado com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos, eles vão dirigir a tua vida. Isso está lá no livro de Provérbios. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você coloca os olhos. Cuidado com quem está ao seu lado. Teve uma vez que eu tive que mandar um pastor embora de perto de mim. Por quê, pastor? Eu estava liderando uma região. E esse pastor estava sempre ali ao meu lado, ao meu redor. E toda vez que ele chegava perto de mim, ô pastor, fulano falou que não gosta do senhor não. Ô pastor, Beltrano falou que não gosta do senhor não. Ô pastor, Ciclano falou que não gosta do senhor não. Eu falei, bom, ninguém gosta de mim, irmão. Falei, irmão, vai embora com esse demônio que está com você, sai de perto de mim, vai, em nome de Jesus. Alguns dias depois, eu estou no meu escritório, eu e minha esposa, tinha uma pastora que trabalhava comigo, na Andréia, o nome dela, casada com um pastor aqui, esqueci o nome dele, na Andréia, o nome dela, e está eu, minha esposa, a Andréia, e esse pastor, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava assentado aqui, a mesa estava aqui, eu estava assentado à mesa aqui, a minha esposa sentada ao meu lado, a Ana Andréia em pé do lado de cá, com um bloquinho, porque ela anotava tudo que eu falava, né? E ele na porta aqui, em pé aqui. E eu comecei a conversar sobre uma mensagem do missionário. Eu estava dando uma mensagem ali comentando uma mensagem do missionário ali. De repente, ele
bum, cai manifestado com o demônio. Eu fiquei com dó, porque eu não tive reflexo para ajudar. Arrebentou todo o rosto. E o demônio, aí mandei o demônio embora. Aí na hora, um dos meus auxiliares entrou no escritório, correndo. Eu falei: irmão, não comente com ninguém. Você entendeu? Sim, senhor pastor. 10 minutos, irmão. Você sabe o que é 10 minutos de relógio? 10 minutos chega um áudio no meu celular. Chega um áudio no meu celular. Rapaz, entrei no escritório do chefe agora, o pastor fulano caiu com a cara no chão. Eu chamei ele e falei: rapaz, que maldade. Que maldade. Como é que você comenta? Eu pedi para você não comentar. Ah, pastor, foi sem querer. Eu falei: como que sem querer, irmão? 15 dias depois, quem é que cai com o demônio na minha frente? Ele, o linguarudo. Ô irmão, o diabo ele entra por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê. Não deixa ele ficar fazendo ninho na sua mente. No momento que você vê, ou no momento que você ouve, mexeu com você, se agarre à palavra. Ela é o teu escudo para proteção. A fé, a confiança na palavra, a confiança naquilo que Deus diz, é o que vai te proteger, é a tua proteção. Você entende? Sim ou não? Então, preste atenção. Não se coloque debaixo do jugo da servidão novamente. Não deixe o demônio da depressão perturbar você. O demônio da tristeza. O demônio que olha para você e tenta fazer você se tornar uma pessoa inferior, se desvalorizar, se menosprezar. Não aceite jamais, porque um alto preço foi pago por você. Você tem um alto valor. Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos. Se você não se tornar firme, se você não se posicionar, não agarrar a palavra e se proteger com ela, ele te torna escravo novamente, te leva à servidão novamente, e você não foi chamado para ser escravo de ninguém. O Senhor Deus foi claro: eu vos fiz subir do Egito para que eu me tornasse Deus de vocês e que vocês se tornassem santos, porque eu sou santo. Amém? Você não foi chamado para servir demônio de miséria. Você não foi chamado para servir demônio de dor, de dificuldade, de depressão. Você não foi chamado para servir demônio de derrota, de fracasso. Você foi chamado para servir o Deus Todo-Poderoso dos céus. Está onde, pastor? Levítico 11:45, tá bom? Ó, eu sou o Senhor que os trouxe do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou. Deus te chamou para servir a Ele, para ser como Ele. Amém? E Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Ah, quem é que falou que você não vale nada? Minha mulher, pastor. Ela foi usada por um demônio. Abençoe a sua mulher e manda esse demônio embora. Não aceite o que ela falou. Jó não aceitou o que a mulher dele falou. Falou: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou: mulher, você fala como louca. Não deu atenção ao que ela falou. Qualquer pessoa que fale com você contrário à palavra de Deus, fala como louco. Não dê atenção ao que essa pessoa está falando. Por quê, pastor? Só a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus diz que você tem um alto valor. Você tem um alto valor. Amém? Alguém um dia tentou te inferiorizar, mas é porque essa pessoa estava sendo usada por Satanás. Não dê atenção ao que ela falou, porque você é importante. Você tem valor. Você é especial. Você é irmão de Jesus. Você é co-herdeiro de Jesus. Você é filho do Deus vivo. Amém? Jó capítulo 2, versículo 10. Coloca no 9, né? E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morre. Olha o que ele diz para ela. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó
não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Olha a Nova Almeida atualizada. Versículo 9. 2:9. Nova Almeida atualizada. Então a mulher de Jó disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha o versículo 10. Jó respondeu: você fala com uma doida. Repito, qualquer um que fala você contrário à palavra de Deus, fala como doido, fala como louco. Não dê atenção. Amém? Não dê atenção. Guarde isso com você. Vamos orar.